né? Nós estamos trabalhando uma série de ministrações sobre a Constituição, no que consiste nós, como filhos de Deus hoje, seguirmos o que o Senhor nos orienta, segundo a sua palavra, para vivermos conforme a sua lei, conforme a sua orientação para a minha e para a sua vida. Amém? Então nós começamos essa série. O Senhor Jesus, o texto de Mateus, capítulo de número 5, o Sermão do Monte, é o maior sermão de Jesus. É o maior sermão relatado nas Escrituras, que vai do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7. O Senhor Jesus, ele vai ensinar, ele vai trazer para nós ensinamentos valiosíssimos que nós devemos guardar em nossos corações e em nossas vidas. Por isso, esse sermão é um sermão de grande relevância, é um sermão de grande importância, porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer que no capítulo de número 1 de Mateus, ele vai dizer que o Senhor Jesus viu a multidão e ele sobe ao monte. E assentando-se, aproximou dele os seus discípulos. E aí o verso 2 vai dizer que Jesus agora abre a boca e ensina-os, dizendo. Então o Senhor Jesus, fazendo a mesma alusão, fazendo a mesma comparação do que Moisés, lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, Moisés, ele sobe ao monte para estar com Deus, e ali Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Agora o Senhor Jesus vai subir ao monte, e esse monte, pela tradição, é chamado de Monte das Bem-aventuranças, porque Jesus, ele começa a ensinar. E toda vez que o Senhor Jesus abre a sua boca para nos ensinar, querido, nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos, porque tem algo do céu vindo para a minha e para a sua vida, porque tem uma palavra de vida, porque tem uma palavra de vitória, porque tem uma palavra que pode mudar a história da minha e da sua vida. Porque somente uma palavra de Deus pode transformar toda circunstância e toda situação das nossas vidas. E por isso a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro da capa preta, que significa uma pequena biblioteca, por isso o nome Bíblia, é uma pequena biblioteca com livros, não livros humanos, mas livros celestiais, livros que foi dado por Deus aos homens para ensinar a palavra do próprio Deus. E por isso, o Senhor Jesus, ele vai agora abrir a sua boca e ensinar. E por isso esse monte é conhecido como Monte das Bem-aventuranças. E aí o Senhor Jesus começa a dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E nós aprendemos e entendemos o que é um pobre em espírito. Nós entendemos que o pobre em espírito é aquele que não merece, é aquele que não tem mérito algum. É a figura do publicano que chega diante de Deus com a sua cabeça baixa e dizendo: eu não sou digno, eu não sou merecedor, ser propício a mim porque eu sou pecador. E ele diz que nem consegue levantar a sua cabeça aos céus porque ele não merece. E o Senhor Jesus vai dizer que aquele ali saiu justificado, que aquele ali saiu salvo, que aquele ali foi transformado porque reconheceu a sua miserabilidade. Nós somos falhos, pecadores. Nós de nós mesmos não temos como irmos a Deus. Mas a graça de Deus, a boa notícia do Evangelho, chegou até a minha e a tua vida. E pela graça nós somos salvos. O Evangelho nos confrontou, mudou a nossa perspectiva, mudou a nossa mente. Houve a metanoia, a transformação. E agora eu e você somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso o Senhor Jesus diz: bem-aventurado, muito feliz, extremamente feliz são vocês, porque vocês encontraram uma joia preciosa, porque vocês encontraram o reino dos céus, porque hoje eu e você somos cidadãos desse reino celestial. Você pode falar para o seu irmão: você é muito feliz. Nós somos o povo mais feliz da terra, querido.
porque nós achamos esse grande tesouro. E o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurado são vocês pobres de espírito, que não merecem, mas que a minha graça, o meu favor, alcançou vocês. Que a minha bondade alcançou vocês. Querido, eu e você só está aqui nessa noite porque nós temos um Deus que Ele é bom. Eu não merecia. O pastor Ezequias aqui não merecia. Pecador, falho, imperfeito. Eu não merecia, querido. Mas Jesus morre por nós, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho foi nos confiado, foi nos disponibilizado. E hoje eu e você, quando entendemos o Evangelho, cremos no Evangelho, nos tornamos filhos de Deus, cidadão dos céus. Amém, igreja? Cadê o cidadão dos céus? Glória a Deus. Que nós possamos ter a alegria da salvação em nossos corações. Ter a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas nós entendemos também que bem-aventurado os que choram. E há uma promessa para os que choram. A promessa dos que choram é que eles serão consolados. Então, querido, nós entendemos também que quem é esses que choram? Esses que choram são aqueles que entendem que não eram dignos, que não tinha como pagar a salvação, que não tinha como comprar o bem da eternidade. Mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Na cruz do Calvário, Ele disse: tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Agora eu e você temos o acesso diante de Deus. Agora eu e você podemos chegar diante a Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que o véu do templo se rasgou e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia diante daquele que vive e reina para todo sempre. Então agora, querido, nós temos o acesso a Deus. Nós éramos pecadores, merecíamos a condenação, mas Ele te deu a salvação, Ele te resgatou, Ele comprou com o seu sangue. Eu e você fomos lavados, remidos, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode dizer graças a Deus? Glória a Deus. Só que hoje nós começaremos a terceira bem-aventurança. Hoje nós entenderemos o que quer dizer bem-aventurado os mansos. Porque a promessa dos mansos é: eles herdarão a terra. Eles possuirão a terra. O primeiro ponto é o bem-aventurado pobre de espírito. Porque dos tais é o reino dos céus. Eles alcançarão os céus. A segunda bem-aventurança vai dizer que agora os que choram, eles vão ser consolados. Há um consolo, há uma graça de Deus, há um favor de Deus sobre as nossas vidas. Lá no céu não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E agora, a terceira promessa para o manso é: vocês herdarão, vocês possuirão a terra. Querido, as bem-aventuranças, elas são essas características do nascido de novo. As bem-aventuranças não é algo natural, não são características naturais, mas são características espirituais do filho e da filha de Deus. Então, o manso é uma qualidade de um verdadeiro cristão. É um mandamento para um filho de Deus. É uma qualidade que eu e você temos. Qual é? Somos mansos. Cadê o povo mais manso da terra aqui? Amém? Glória a Deus. Tem uns aí que não levantou a mão não, irmão. Glória a Deus. Senhor, que nós possamos ser mansos. Amém? Apocalipse,
Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 14. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Já está projetado. Obrigado, Isaac. Sermão do Monte. Obrigado. Apocalipse, capítulo de número 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Quem guarda os mandamentos terá direito ao quê? A árvore da vida. E vai entrar na cidade pelas portas. E aqui, querido, as bem-aventuranças são mandamentos de Deus para minha e para a sua vida. Bem-aventurado, feliz novamente, ditoso, abençoado, extremamente abençoado, é aquele que guarda os mandamentos. É aquele que guarda a minha palavra no seu coração e não peca, e não transgride a minha lei. Bem-aventurados sois vós. Amém, queridos? Então, Apocalipse que são mandamentos, e nós devemos viver os mandamentos de Deus para nossas vidas. E a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado os mansos. Então tá, pastor. Bem-aventurados os mansos. Só que manso, ser manso, é algo espiritual. Não é algo natural. Vai na contramão do mundo. Ser manso vai na contramão da filosofia mundana. Por quê? Porque a filosofia mundana ensina que para possuir a terra, você não pode ser manso. Manso é um sinal de fraqueza. Manso é um sinal de uma pessoa que não quer se envolver com as situações, com o poder, com as dificuldades da vida. Manso demonstra que nós não estamos interessados com o que de fato o mundo está interessado. Por isso que a palavra de Deus vai nos chamar a sermos mansos e nos trazer essa realidade que é contrária ao mundo. Por isso que eu e você agora não seguimos mais o padrão do mundo. Não andamos segundo o curso desse mundo, segundo a conduta que esse mundo caminha. Nós andamos segundo a palavra de Deus para a nossa vida. Nós seguimos segundo o que Deus abriu a sua boca para poder nos ensinar. E Ele nos diz: ei, sejam mansos. Sejam mansos. Mas e aí, queridos? O manso mostra sinal de fraqueza porque o mundo vai dizer: não, você não tem que ser manso. Você tem que ser bravo, nervoso. Você tem que tomar força. Você tem que exercer domínio sobre os demais. Para você ter poder, para você conquistar, você tem que exercer domínio. Essa é a mentalidade mundana. Mas nós devemos lembrar que Jesus direciona essa mensagem para um público específico. Jesus, ele está ensinando. E tem um público ali ouvindo Jesus. E Jesus, ele vai falar essa mensagem para aquele público. Nós vemos, e em outras mensagens nós trabalhamos, e entendemos que Jesus direciona ao povo judeu, aos judeus que ali estavam e aos soldados romanos. Que os judeus estavam debaixo desse domínio romano. E ali, naquele público de judeus, porque o apóstolo Marcos, ou melhor, o apóstolo Mateus, ele vai escrever o evangelho para os judeus. Esse evangelho de Mateus é destinado para o povo judeu. E por isso, Marcos, ele se preocupa em muitas das vezes citar o Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, de todas as profecias. Jesus é o cumprimento. E ele escreve aos judeus. E dentro dos grupos judaicos ali, tinha as religiões estabelecidas. Tinha a religião dos fariseus, né, os grupos dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos zelotes. E o grupo dos zelotes era um grupo radical, era um grupo sunita, era um grupo de extermínio. Eles queriam exterminar os romanos para se livrarem do Império Romano. Só que Jesus chega dizendo: ei, vocês devem ser mansos, porque os mansos herdarão a terra. Isso era um escândalo. Isso não era algo a ser dito.
Porque na mente deles, eles iam tomar a força. Mas Jesus nos chama, ei, vocês não têm que fazer guerra, eu não vim para a guerra. Eu não vim cumprir ou suprir as expectativas que vocês estavam esperando do Messias. Eu vim para dar uma salvação que vai além dessa terra. Eu vim trazer um reino que vai além desse reino terreno. Eu vim trazer um reino celestial. Ei, o reino de Deus agora está estabelecido. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem de Jesus consiste em arrependimento, em mudança, transformação de mente. Amém, igreja? E aí, nós vamos ver que Jesus vai dizer que bem-aventurado é os mansos. Então, pastor, você pode perguntar, então, em que consiste? Ou o que de fato é ser manso? O que a palavra, o que Jesus quer dizer quando ele fala, ei, sejam mansos? Então, como nós temos tido um costume em outras mensagens, primeiro nós vamos entender o que não é ser manso. Primeiro, o que não é ser manso? Não é um atributo natural. Por isso, não é algo dado por alguém, não é características, não é nato de alguém. É uma ação de Deus sobre as nossas vidas que nos torna manso. Que nos torna pessoas mansas. Né? Não é aquela pessoa que é polida, não é uma pessoa que tem bons modos, não é uma pessoa cortês, extrovertida, nada disso é ser manso. Né? Então não são características naturais, humanas. Não é porque você teve uma boa educação, não é porque você nasceu em um lar bem estruturado. Não é sobre isso. Não estamos falando também de temperamento e nem de personalidade. Temperamento é aquilo que é genético, que nós nascemos porque os nossos pais talvez eram calmos. Meu pai mesmo, os irmãos lembram, amém? Ele era calminho, né? Pastor Valdeci. Então, a gente, geneticamente, traz essa carga genética dos nossos antepassados, né? Só que ser manso não consiste em temperamento, né? Não consiste nessa carga genética, não consiste também na personalidade, do que nós fomos desenvolvendo, a educação que nós tivemos na vida. Não consiste sobre isso. Então, ser manso não é sobre essas coisas, não é algo que você herdou, não é sobre essas questões. Então, mansidão é algo espiritual. Algo que o céu confere sobre a minha e sobre a sua vida. Mansidão é uma dádiva e uma graça de Deus derramada sobre os filhos de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, só quem passou pelo novo nascimento, pela metanoia, pela regeneração, pode, hoje, ser de fato um manso. Uma pessoa mansa. Manso também não é ser omisso, não é ser covarde, medroso, não é nada disso. Porque o nosso Jesus, querido, ele vai dizer, eu sou manso. O nosso Jesus é o nosso padrão de mansidão. Coloca pra gente, por gentileza, Mateus 11, 29. Mateus, capítulo de número 11, verso de número 29. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer para nós. Olha o que o Senhor Jesus nos diz aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descansos para as vossas almas. Eu sou manso e sou humilde de coração. Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele que nós olhamos e dizemos, ei, ele é perfeito. Por isso, querido, eu estou aqui, eu sou pastor dessa igreja e direciono você não para parecer comigo. Você não tem que parecer comigo, você tem que parecer com o nosso modelo, que é Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, ei, sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Eu estou aqui para imitar a Cristo, e naquilo que eu imito a Cristo, ei, vocês também devem ser meus imitadores. Quando eu imito a Cristo, quando eu não falho, quando eu não peco, quando eu não tomo caminho errado, contrário à palavra de Deus, ei, me imitem. Me imitem nas minhas atitudes que estão louvando a Deus, que glorificam a Deus, porque o modelo não é o pastor, o modelo é Jesus Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Olhem para Ele.
Por isso que o escritor aos Hebreus diz, olhando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é perfeito, porque o homem vai errar comigo, vai errar com você, mas Jesus não erra conosco, Jesus não falha conosco, ele sempre é fiel. Amém, igreja? Ele é manso e humilde de coração. Glória a Deus. Mas olha só, esse Deus manso e humilde de coração. Coloca pra gente Mateus 21, 12. Esse mesmo Deus, humilde de coração, ele vai nos ensinar o que é essa mansidão. Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Meu querido, eles estavam fazendo da casa de Deus negócio. Jesus entra e ali com o seu coração inflamado pelaquela situação, ele entra agindo de forma enérgica para expulsar aqueles homens que estavam fazendo da casa de Deus covis de lobos. E aí o Senhor Jesus, ele vai derrubar, ele vai chicotear, ele vai pegar a zorrague, meu irmão, que é o chicote, e vai, aqui não, porque aqui é a casa do Senhor, aqui tem ordem, aqui tem doutrina, né? E o Senhor Jesus estabelece, né, o seu reino, a organização. Então Jesus, na necessidade, ele era enérgico. Por isso o manso não é ser covarde, não é ser medroso. O manso, nós vamos entender nessa noite. E quem é esse manso? Coloca pra gente Números 12, 3. Moisés é relatado como o homem mais manso da Bíblia. Depois de Jesus, Moisés é considerado o homem mais manso da Bíblia. E quando nós chegamos em Números 12, verso 3, olha o que a palavra de Deus diz. E era o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí, querido, aí nós vamos para Êxodo, um pouco à frente, Êxodo 32, 19. Mas quando agora Moisés, ele desce, ele vai até o monte, ele sobe no Sinai. E lá no Sinai, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. E Moisés recebe a lei de Deus. E Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, recebendo de Deus, tendo um relacionamento com Deus. E o povo começou lá embaixo a fazer um bezerro de ouro. O povo começou a idolatrar, a cometer idolatria contra Deus, a adorar um Deus falso. Porque, querido, presta atenção nisso. Todo Deus que eu e você adoramos, que não é o Deus verdadeiro, é um Deus falso. Nós estamos cometendo idolatria. Se você ama o teu dinheiro, você está adorando um Deus falso. Se você ama pessoas, personalidade, você está adorando um Deus falso, você está cometendo idolatria, porque o único Deus a ser adorado é aquele que está acima dos céus, é aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, igreja? Por isso que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E aí Moisés desce do monte. E aí aconteceu que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou ao pé do monte. O homem mais manso, que a palavra de Deus vai relatar, ele quando chega e vê o povo adorando um falso Deus, o seu coração fica nervoso, bravo, e ele joga as tábuas, quebra as tábuas. E agora ele vai tratar com o povo. Ele vai dizer, quem fez essa bagunça aqui? Arão, vem cá. Vamos resolver essa situação aqui, Arão. Por que você deixou o povo adorar outros deuses? Porque o povo adorou um falso Deus. Agora, quem estiver comigo, vem para o meu lado. Quem estiver com Deus, vem para o meu lado. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos matar todo mundo que foi adorar outro Deus. O negócio lá era pesado. Era forte. Ele foi lá e destruiu todos. Morreu mais de 3.000 homens, porque adoraram um falso Deus. Mas, querido, o homem mais manso, ele sobe de novo diante de Deus e diz, Senhor, se o Senhor não salvar esse povo, pode riscar o meu nome. Se o Senhor não tiver misericórdia desse povo, Senhor, risca o meu nome desse livro. Porque eu estou aqui para cuidar desse povo. Eu estou aqui para amar esse povo. Mas esse povo, ele tem sido um povo infiel. Mas eu me coloco em meio a esse povo, Senhor Jesus. E peço que o Senhor Deus salve esse povo. Seja comigo. Então, querido,
Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é ser negligente. Ser manso não é ser omisso. Então, pastor, o que é de fato ser manso? O que consiste então em ser manso? Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. A palavra de Deus vai nos dizer. Coloca pra gente, por gentileza. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito. Queridos, existe um fruto. E esse fruto, todo aquele que recebe a Cristo, todo aquele que é transformado, todo aquele que é regenerado, todo aquele que é filho de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. E agora nós temos o fruto do Espírito em nós. O Espírito Santo agora habita em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Agora Ele está habitando dentro de nós. Ele vive em nós e nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são características de um salvo, de um filho de Deus. Então, o que é mansidão? Spurgeon vai dizer. Quem conhece Spurgeon, amém? Um dos puritanos, amém? Ele dizia, ser manso não é virtude. Ser manso é graça. Ninguém é naturalmente manso. Só aquele que reconhece que não merece diante de Deus e chora pelos seus próprios pecados, podem ser manso diante dos homens. Você entende isso? Primeiro ele diz, ser manso não é virtude, é graça, é favor, é dom de Deus, é presente de Deus para mim e para a tua vida. E só pode ser manso se primeiro eu chorar pelos meus pecados. Qual é a primeira bem-aventurança? Aqueles que entendem, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que choram, aqueles que se acham imerecedores. É a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, aqueles que entendem, Senhor, eu não mereço, mas tem misericórdia de mim, e eu me quebranto, eu me volto diante de Deus, e agora, você recebe de Deus o espírito de mansidão. E o que consiste esse espírito de mansidão, pastor? Manso vem do grego, da palavra praus. No grego é praus, que significa força sob controle, ou autocontrole do Espírito Santo. A ideia aqui, querido, vocês já assistiram aquele filme Spirit? Quem já assistiu, amém? De um cavalinho que anda, que é nervoso. Aquela ali, com certeza, já assistiu mais de 20 vezes, né? Mas, queridos, a história é de uma besta selvagem, de um animal selvagem. A ideia do manso aqui era eu e você, uma besta selvagem. Se alguém chegasse perto, era coice. Era bater para um lado e para o outro. Nós, pela nossa natureza, nós não temos domínio sobre os nossos impulsos, sobre a nossa vontade. Então a ideia é essa fera selvagem, que agora o Espírito Santo entrou em nós e ele controlou essa fera selvagem. Agora nós somos domesticados. Agora o Espírito Santo chega em nós e te amansa, né? Te alisa. Ele tem acesso agora a você. Agora você não age segundo o padrão de revidar desse mundo. Agora quando alguém te fere, alguém te machuca, eu sou um manso filho de Deus. Eu não vou dar coisa, eu não vou me revoltar, eu não vou bater. Por quê? Porque Jesus me justificou. Eu não preciso ficar me justificando, eu não preciso ficar batalhando. Por isso que o Senhor Jesus, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo vai dizer que a minha luta e a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta não é contra os pastores, contra a liderança. Nós temos um inimigo em comum. Se chama inimigo da nossa alma, que ele está destruindo famílias, lares, mas eu e você somos cheios do Espírito Santo, e o mais valente que habita em nós, quando nós chegamos, ele destrona aquele valente, transforma os lares, transforma as vidas e os corações, porque ele habita em nós. Amém, querido?
Glória a Deus. Então, o manso é aquele que tem controle sobre as suas faculdades mentais, físicas. Ele tem controle sobre os seus atos, sobre o que ele faz. Ele age de forma equilibrada, controlada. Essa é uma característica do Filho de Deus. Thomas Watson define mansidão. Olha só como é que Thomas Watson vai definir essa pessoa que é mansa, como uma graça do qual somos capacitados pelo Espírito Santo para controlar nossas paixões. Ei, é uma graça, um favor de Deus, é o fruto de Deus na minha vida, ei, que me ajuda quando o pecado, quando os banquetes, as ofertas, quando tudo aparece em nosso meio, querendo nos desvirtuar da palavra de Deus. Nós entendemos que é uma paixão mundana e que Jesus nos dá controle para nós não cairmos nessa cilada, não cairmos nesse embaraço, não cairmos em pecado, mas dizer, eu sei que o meu Redentor vive e Ele opera em mim, tanto querer como realizar, e eu vivo para a glória do meu Senhor. Amém, querido? Olha só uma característica desse manso. Ser manso é ser submisso à vontade de Deus. O manso jamais se rebela contra Deus. A palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O manso, ele se submete à vontade de Deus. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida, mas o que Ele quiser para mim, eu digo, eis-me aqui, Senhor. O Senhor cumpra a sua vontade na minha vida. O manso, ele não é rebelde contra Deus. O manso não é contra Jonas. Jonas, vai para Nínive. Vou para Tarsis. Jonas, vai lá pregar. Não, eu decido o que eu faço. Jonas, eu preciso que você vá por esse caminho. Às vezes o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, ei, caminha por esse caminho, que foi o caminho que eu trilhei para a sua vida. Só que nós queremos ser independentes e tomamos direções contrárias à vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus, a boa notícia, querido, Ele vai trazer nós para o centro da sua vontade. Ele vai trazer eu e você, querido, porque os filhos dele vivem debaixo da mão soberana do seu Deus, e tudo vai cooperar para o meu e para o teu bem, tanto as lutas, as dificuldades, mas também o que Deus colocar em nossas mãos está cooperando para que o reino dele avance e para que o propósito dele seja cumprido em nossas vidas. Amém? Então, querido, Jó 2:10, vamos ver o exemplo de um homem que era manso. Jó 2:10 vai dizer, porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, recebestes o bem de Deus, e não recebereis o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. A mulher de Jó vai dizer para Jó, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó vai dizer, tu fala como uma sem noção, como uma louca, como uma mulher que não tem juízo. Ei, nós recebemos a graça, o bem de Deus. Deus foi gracioso conosco. Deus multiplicou nossos celeiros. Deus nos abençoou. Nós fomos grandes nessa terra pela bondade e misericórdia de Deus. Ele me deu bem. Mas e o mal? Se Ele me deu mal, eu recebo. Porque eu sou grato ao meu Deus. Porque Ele que muda o cativeiro. Ele que transforma. Ei, uma palavra de Deus, uma direção de Deus, uma ordem de Deus, um decreto de Deus muda a minha e a sua história, como mudou na vida de Jó. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Tá, pastor, entendemos o que é manso. Entendemos que não é agora sermos rebeldes. Que manso é a ação do Espírito Santo de Deus me trazendo a um equilíbrio, a uma vida de santidade, a uma vida de busca por Deus, a uma vida de serenidade. Que as pessoas olhem para nós e vão dizer, olha só, ele está sendo caluniado, afrontado, perseguido, mas eles estão sorrindo, eles estão felizes. Como é isso? Jesus vai dizer, ei, perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, mas quando perseguirem, sabe o que vocês façam? Não murmurem, não espraguejem, ei, não fiquem revoltadinhos, bicudo, não, faz isso não. Sabe o que vocês fazem?
alegrem-se. Sorri, alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sorri, alegre, você é um bem-aventurado, você é abençoado. Autocontrole, mansidão, domínio sobre as nossas faculdades, que possamos pedir a Deus que desenvolva em nós as suas bem-aventuranças, o seu fruto que está dentro de nós, e nós estamos crescendo, querido. Não quer dizer que você não vai errar, que você não vai falhar, que não tem os momentos de explosão, que não tem os momentos que, às vezes, a sua fé vai ser colocada em xeque, e de fato, você possa ceder um pouquinho, mas você vai colocar a mão na consciência e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a crescer em mansidão, me ajuda a crescer em santidade, me fortaleça. Pai, eu errei. Não foi o outro que errou não, Pai, não foi o outro que me magoou, foi eu que pequei, porque o orgulho está no meu coração, porque a mágoa está no meu coração, porque esse rancor está no meu coração. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. É a característica do manso, querido, do Filho de Deus. Mas tem a promessa. Nós entendemos que manso é a característica de um Filho de Deus. Mas tem uma promessa para mim e para a sua vida. E a promessa é: bem-aventurado sois vocês que são mansos, porque dos tais de vocês herdarão agora a terra. Vocês que são mansos herdarão a terra. Sabe por que nós herdaremos a terra, querido? Porque mansidão é um estado de uma pessoa resolvida. É um estado de uma pessoa que é intencional no que faz. É o estado de uma pessoa que está segura em Cristo. Que no dia bom ou no dia mau ele vai dizer: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. No dia da perseguição, ele vai dizer: eu posso passar a perseguição, porque ele me fortalece. No dia de luta, no dia de prova, no dia que a tua fé é colocada em xeque, no dia mau, você vai dizer: ei, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque é uma pessoa satisfeita em Deus, independente da circunstância. Por isso que fé não é circunstância, querido. Fé não é circunstâncias. Fé é uma certeza. Não é por um momento que a tua fé vai ser perdida em Cristo. Mas fé é uma certeza que eu e você fomos alcançados por Cristo Jesus. Fomos transformados. Então, agora nós não seremos mais frustrados. Por quê? Porque desses tais é a terra. Quando alguém te caluniar, te perseguir, falar mal de você, ei, fala como Spurgeon. Estão me perseguindo? Estão falando mal de mim? Chegaram diante de Spurgeon e falaram: Spurgeon, estão falando mal de você. Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Spurgeon, falaram mal de você, Spurgeon. Aí Spurgeon falou: falaram mal de mim? Ei, faz o seguinte, fala para quem está falando mal de mim que eu sou bem pior do que eles estão falando. Eu sou miserável. Eu não mereço. Eu não tenho mérito algum. Somente Cristo me justifica. Somente Cristo é a minha salvação. É só Ele, por causa dEle, por Ele. É Jesus. É Jesus, querido. Então Ele vai dizer que os mansos herdarão a terra. Porque você vai ser muito bem resolvido, querido. A tua vida não vai estar atrelada ao emprego. A tua vida está atrelada ao dono do céu e da terra. A tua vida está garantida em Cristo Jesus. Amém? Então, vocês de fato herdarão a terra. Porque existe também uma promessa. Não só essa terra natural, mas existe uma terra celestial. Que nós, eu e você, herdaremos. Coloca Apocalipse 21:1. Apocalipse 21:1 diz: eu vi, o apóstolo João, na revelação, ele vai dizer: eu vi uma nova terra
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tem uma terra celestial, tem um povo que vai morar no céu, tem os súditos do reino. Eu e você somos os súditos desse reino. Amém, queridos? Se coloquem de pé nessa noite.